Olá, eu sou a Larissa Pessoa e estou hoje aqui com o Orlando Salomone, que é instrutor de direção preventiva. Tudo bem, Orlando? Tudo bom, Larissa. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Orlando, esse programa em especial é para falar sobre a nova edição, a 12ª edição do programa Motorista Legal da Cruzeiro FM. Sim. E eu queria que você comentasse a importância de ações como essa para tornarem o trânsito mais seguro. É a informação. Nada funciona sem a informação, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje em dia, né? O problema é quando a informação é rápida demais ou é superficial demais. Informação superficial não gera conhecimento, gera só sobrecarga, né, na cabeça da gente. Mas trânsito é uma situação peculiar, porque dirigir um veículo na via pública é uma tarefa. Pode ser agradável, desagradável ou indiferente, mas é uma tarefa. E como uma tarefa coletiva, ela tem que ser cumprida da maneira correta, porque você não está sozinho no trânsito, você tem responsabilidade sobre a sua vida, sobre as pessoas, da vida das pessoas que estão com você dentro do veículo e de todos os outros atores do trânsito, né? Então, não é algo que se possa fazer de acordo com a vontade ou com a personalidade de cada um. Existem regras e as regras têm que ser cumpridas. E a pena por não cumprir as regras, infelizmente, pode ser a perda de vida de alguém. Eu queria que você comentasse o que o motorista pode fazer para tornar o trânsito mais seguro. Aquilo que todo mundo deveria fazer, deveria pensar em fazer em relação a tudo, que é a própria parte, aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos o hábito, infelizmente, de apontar o dedo, de culpar. Sim. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Dificilmente a gente olha para o nosso comportamento e vê, olha, esse comportamento que ele está tendo, eu também tenho. Então, eu estou irritado com o comportamento dele, mas eu faço igual. Nós não temos controle sobre as atitudes dos outros. A gente tem controle sobre as nossas atitudes. Então, essa coisa do autoconhecimento, de você se policiar o tempo todo do seu comportamento no trânsito, da maneira como você utiliza o seu veículo, do seu sentimento quando você entra dentro do carro, você entra numa motocicleta e fala, olha, a minha tarefa agora é ir daqui até ali, é chegar vivo, é chegar inteiro, sem causar dano para ninguém e para mim também não. Esse deve ser o foco das pessoas quando entram dentro do veículo. É uma tarefa. Sim. Pode ser agradável ou não, mas é uma tarefa. E coletiva. Trânsito é uma tarefa coletiva. Dirigir é um ato individual, daí a responsabilidade de cada um fazer a sua parte, e bem feita, é o suficiente. E cumprir as regras. Elas existem para que a gente não precise pensar. O problema já foi olhado por um engenheiro de trânsito, já foi detectado e a providência já foi tomada. Na forma de quê? De uma sinalização de solo, de sinalização vertical, né? Dos semáforos e as próprias regras de trânsito que todo mundo que tem habilitação tem a obrigação de saber e cumprir. Pergunte a qualquer motorista se ele lembra de todos os artigos do Código de Trânsito. Não. Impossível. Impossível. Mas quando você cria um condicionamento mental em relação ao seu comportamento no trânsito, às regras que você conhece e põe em prática isso, dificilmente você vai se envolver ou causar um acidente. Eu queria que você citasse justamente quais são as regras básicas do trânsito. Você falou da questão Sim. da distância segura. Sim. Né? As mais importantes, as mais significativas e que mais causam acidentes. Regra de mudança de faixa de direção, que é aquela em que você está trafegando numa faixa e você vai mudar para outra. É muito comum aqui em Sorocaba, por exemplo, ali na Praça 9 de Julho. Né? As pessoas fazem a curva e mudam de faixa no meio da curva. Por quê? Você está dentro da sua faixa, aquilo não é pista de corrida. Na pista de corrida você faz tangente de curva. Né? Você entra pela tangente de fora, toca na tangente de dentro e sai na tangente de fora. Isso numa pista de corrida. As pessoas fazem isso na rua. Mudam de faixa no meio da curva, onde a situação de visibilidade para os motoristas é a mais crítica possível. Seus retrovisores estão mudando de ângulo o tempo todo. Quem estava atrás de você desaparece no meio da curva e aí de repente você muda de faixa. Não é para mudar. Existe uma faixa contínua, ou pelo menos deveria haver uma faixa contínua pintada ali, separando as faixas de rolamento, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que tem um monte de sinalização de solo aqui em Sorocaba que simplesmente desapareceu. E ela não é refeita, né? Aí entra aquela questão da responsabilidade. Quem tem responsabilidade por fazer aquilo? Por que não fez?
Né? Não somos nós motoristas que temos que ir lá e consertar a sinalização de solo. É o poder público que tem que fazer isso. Por que é que não foi feito? E aí, quando acontece um acidente, seja lá por que for, qualquer advogado esperto vai lá, olha na situação e fala, olha, tá vendo? Ó, isso aqui pode ser alegado como motivo do acidente. A sinalização de solo não existe, a sinalização vertical não existe, ou é falha. Né? E tudo isso gera uma dúvida razoável. Opa, o motorista foi responsável? Não sei, de repente a sinalização que deveria estar aí não está. E aí? Voltamos à questão de cada um cumprir o seu papel. A minha função é essa, eu vou fazer. A minha obrigação como motorista é seguir as regras de trânsito. E aí o cidadão muda de faixa no meio da curva. Como que é isso? Falta de conhecimento? Não. Você é habilitado. Como é que você está alegando para mim que você não sabia que não podia mudar de faixa no meio de uma curva? Não é isso? Caímos sempre no mesmo ponto. Não seguimos regras, nós somos reacionários. Ah, eu não gosto de seguir. Por que eu tenho que fazer? Porque está na lei, está ali, ó, está no Código de Trânsito. Tem que fazer. Se não fizer e causar um acidente, você vai ser responsabilizado por isso. Sim. Você falou do cálculo de como saber se você está a uma distância segura ou não. Eu queria que você explicasse como que é esse cálculo. Então, tudo na nossa vida funciona com registros mentais. Né? Nós criamos condicionamentos mentais no dia a dia, nas coisas que repetimos, que fazemos sempre. E as pessoas vão criando uma falsa sensação de segurança em relação à distância que mantém do veículo da frente. Por quê? Todo dia a gente dirige no trânsito e perto do carro da frente, perto do veículo da frente, e não acontece nada. Você sai, anda perto, o cara freia, você vê a luz de freio acendendo, você toca no freio, às vezes toma um susto, mas para em tempo. Até o dia em que aquele cidadão crava o pé no freio e não tira mais numa emergência. Aí você vai descobrir que estava perto demais, só que aí é tarde. Né? Então, a formação dessa sensação falsa de segurança no dia a dia é uma das coisas mais perigosas. Por falta de experiência, as pessoas não sabem que estão perto demais. Então, existe para isso também uma regra básica. Conforme a velocidade aumenta também a distância que você vai percorrer entre a percepção do perigo e a sua parada total. Né? Porque o carro não começa a perder velocidade enquanto você não tira o pé do acelerador e toca no freio. E esse processo de reação leva, de um modo geral, 1 segundo. E em 1 segundo, esse 1 segundo que você leva para ver o problema, seu cérebro interpretar e mandar a resposta para o pé, dizendo assim para você, freia, e o seu corpo reagir e você acionar o freio do veículo, nesse 1 segundo, a 80 km por hora, por exemplo, você já percorreu 22 metros. A gente anda nessa distância do carro da frente? Não. A gente anda muito mais perto do que isso. O resultado é que talvez não dê tempo nem de você pôr o pé no freio antes de colidir com a traseira do veículo da frente. Né? Então, no treinamento, a gente faz uma parte prática. Tá. Lá na sala de aula, eu posso morrer de falar, as pessoas ouvem. Às vezes eu estou olhando para a cara das pessoas, eu estou vendo nitidamente que eu estou pensando assim, o que esse louco está falando? Isso nunca vai acontecer, isso, né? De jeito nenhum. Sim. A hora que ele senta no carro na pista e vê acontecer, aí o cara toma um choque de realidade. Eu falo, é muito pior do que eu pensava. Muito pior do que eu pensava. Aí você muda o comportamento. Pelo quê? Pelo conhecimento, não pela informação. Aquilo que nós estávamos falando no começo da nossa conversa. Informação é o tipo da coisa que você perde em 2 minutos. Uma conversa que você ouve na sala de aula, se você não estiver prestando atenção, dali meia hora, se alguém te perguntar, o que foi mesmo que o professor falou na sala de aula? Como é que era mesmo que ele falou? Já passou. Quando você faz, vira conhecimento. E conhecimento você não perde nunca mais. O nosso cérebro funciona dessa forma. Por isso que experiências traumáticas são inesquecíveis. E qualquer coisa que remeta àquela situação, ela volta toda imediatamente. Às vezes se transformam em traumas, inclusive. Né? Nosso corpo tem reações físicas a situações que para os outros é corriqueira. Por quê? Alguma coisa naquela situação te lembrou o trauma que você sofreu lá atrás. Então a experiência real, ela te dá conhecimento, e o conhecimento você não perde. Por isso que a prática é tão importante. Só a teoria não resolve nada. Sim. Sobre as multas, muita gente fala que é a indústria da multa. Você acredita que as pessoas, além do conhecimento, elas aprendem pela dor, quando dói no bolso, é uma forma de... Sem dúvida.
Sem dúvida, a punição, seja ela financeira ou com restrição de liberdade, seja lá o que for, ela faz com que as pessoas, olha, melhor eu não repetir aquele comportamento porque o preço foi alto, né? Sem dúvida, muda o comportamento das pessoas. Mas não deveria ser necessário. Mas a natureza humana é assim, infelizmente. Mas se fala muito em indústria da multa. Eu uma vez perguntei para uma senhora que quis registrar uma ocorrência porque ela tinha sido multada por um radar. Tá. A senhora estava em excesso de velocidade? Estava. Então, qual direito exatamente a senhora quer preservar? O direito de cometer uma infração e não ser responsabilizada por isso? É esse o direito que a senhora quer preservar? Aí parece que caiu a ficha dela, né? E ela percebeu que estava querendo fazer um absurdo. Mas é isso, as pessoas cometem a infração, mas não gostam de ser flagradas e não gostam de ser responsabilizadas por ela. Agora, eu acho que multa-se muito pouco pela quantidade de infrações que se comete. Você dirige, você vê as barbaridades que as pessoas fazem no trânsito e elas não são flagradas e não são multadas. Se fossem multadas, perderiam a carta uma vez por dia. Verdade ou não? Sim. É complicado isso. Então não existe indústria de multa. O que existe é um desrespeito à regra. E é muito triste que as pessoas elas se preocupam mais em tomar a multa por conta do dinheiro do que se preocupam para evitar realmente um acidente. Exato, com o possível resultado de um acidente, que pode ser trágico, não só uma perda financeira. Né? Sobre o estigma do sorocabano, de ser ruim de volante, você acha que isso faz algum sentido ou é uma lenda que paira sobre os sorocabanos? Então, quando eu me mudei para Sorocaba, existe uma percepção, nós temos uma percepção do que acontece. De um modo geral, ele não é melhor nem pior do que a média do motorista brasileiro. Eu já vi cidades em que os motoristas são, assim, terríveis. Né? Não vou nem dizer qual é, porque eu não quero arrumar encrenca com o povo. Mas são peculiaridades, na verdade. Tá. Quando se fala que o sorocabano não gosta de dar seta, isso é verdade. É difícil, às vezes, você ver um motorista mudando de faixa, utilizando a seta e com antecedência, né? Porque não adianta nada ele fazer a curva com o dedinho assim, porque ele já começou a fazer a curva e acionar a seta depois que ele começou a mudar de faixa, não resolve nada. Né? Mas uma coisa que eu percebi também é que quando você aciona a seta para mudar de faixa, dá a impressão que o motorista que está do lado ele acelera para não te dar passagem. Eu fico me perguntando o porquê desse tipo de comportamento. Né? Mas são peculiaridades. Eu não acho que o sorocabano seja melhor ou pior como motorista do que a média do brasileiro. Isso é uma coisa meio que reflexo da cultura do povo. Né? Nós não temos essa cultura de respeito. Na Europa, você dirige na Europa, é um negócio assim absurdo. Não que eles não façam barbaridades, eles fazem também. Né? Volta e meia você vê. Mas na média são muito poucas. Sim. Eles cometem poucas infrações de trânsito porque eles sabem que a punição vem e é pesada. E a impressão que dá é que fora do Brasil, na Europa, por exemplo, é uma loucura mais organizada, né? Você vê que é um trânsito muito maluco, muito diferente daqui, mas não acontecem acidentes. Sim. Existe um vídeo, inclusive, que rolava na internet de um cruzamento, se não me engano, na Índia. Sim. Aquilo é uma loucura. Não tem sinalização de trânsito nenhuma, mas você não vê ninguém esbarrando em ninguém. Sabe, é meio que um acordo tácito. Agora vou eu, agora vai aqui, eu vou virar aqui, o outro para, tal, e a coisa funciona. Talvez justamente pela inexistência da sinalização. As pessoas já criaram um código entre elas. Exatamente, as pessoas se entendem. Um exemplo disso, quando a gente está trafegando aqui numa rua, numa via de 2 faixas ou de 3 faixas, aí de repente, por um acidente, uma quebra ou qualquer coisa, você tem um veículo parado numa das faixas. Aquilo vira um congestionamento de 1 quilômetro. Por quê? Porque as pessoas não têm a capacidade de pensar, passa um de cada vez, de um lado. Passa você desse lado agora, passa o outro aqui, passa o outro, passa outro. Todo mundo passa. E para agravar, todo mundo passa devagarzinho, olhando o que está acontecendo. Sim. Né? Na hora que o motorista chega no ponto do acidente, ele esquece a irritação que ele passou desde lá de trás no congestionamento. Aí ele também diminui e quer ver o que aconteceu. Sim. Ele também já esqueceu a irritação que ele sofreu lá atrás. É tudo comportamental. Né? Difícil de mudar? Difícil de mudar. E aí você fala, é pela multa? É pela dor no bolso? Eu acho que começa lá,
quando a gente é pequenininho dentro de casa, vendo o exemplo dos pais. Sim. Nossos filhos ignoram solenemente qualquer coisa que a gente fala, mas eles observam absolutamente tudo que a gente faz. Orlando, eu queria abrir o espaço para você, se você quiser deixar algum recado para quem está acompanhando a gente, justamente sobre essa questão do trânsito seguro, o que cada um pode fazer para melhorar. Sim. Gente, basicamente é respeito à norma. A norma existe por um motivo, a regra existe por um motivo, e o motivo, por incrível que possa parecer, é para que a gente não precise pensar. Porque nós temos muitas decisões para tomar no trânsito. Se você tiver que racionalizar cada uma dessas decisões, a sobrecarga é grande e a gente acaba falhando. Né? Todos nós somos humanos e passíveis de falha. Então, um engenheiro de tráfego já olhou para o problema, já viu qual era a solução e colocou uma sinalização lá. Basta obedecer, basta cumprir a regra. Sem mencionar todas as outras que a gente conhece do Código de Trânsito. Sim. Dificilmente, agindo dessa forma, você vai se envolver ou vai causar um acidente. E depois que aconteceu, não adianta lamentar. O preço a conta já vem, exatamente. E às vezes é compulsória, a gente não tem como fugir dela. Sim. É isso. Orlando, muito obrigada pela Eu que participação. E a gente se despede por aqui. Até mais. Tchau, tchau.